pessoal, eu acredito que é um tema que a gente vai abranger muito, muito carinho. Vamos abranger assim pessoas que ainda não tinham tido um olhar diferente, pensado realmente na empatia. Eu acho que é válido o pessoal tá compartilhando com os conhecidos, abrir outros corações. E eu tenho certeza que a gente acaba até escolhendo outros temas, né? Dentro do nosso bate-papo aqui. E quem quiser também pode deixar sugestões, né, Begaí? Pode mandar, mesmo que for depois no direct, para a gente fazer outras lives. Com certeza, estaremos atendendo às solicitações. Kátia, antes de tu definir aí a definição, né, de empatia, eu gostaria de abrir dizendo para você que a empatia é a base do comportamento, é uma base. Antes, esse olhar a gente não pode esquecer de ter, que ele é a base do comportamento do ser. Então, pode. A empatia é super importante para boa convivência. Olha como uma live nossa vai ligando para outra, né? Quando a gente falou que ter bons relacionamentos na outra live, que era super importante, tá aí, a empatia faz parte disso, né? Quando você é uma pessoa que tem empatia, literalmente, que entende esse conceito, que pratica esse conceito consigo e com os outros, vai ter bons relacionamentos também com todo mundo, né, Abigail? Com certeza. E aí, podemos começar? Podemos começar, o pessoal vai entrando, né? Depois a gente, no final, a gente abre o chat para algumas considerações, né, Cátia? Sim. Bom, então, segundo o dicionário, a habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. É a compreensão do sentimento, dos desejos, das ideias e ações de outrem. Qualquer ato de envolvimento emocional em relação a uma pessoa, um grupo ou mesmo uma cultura. A capacidade de interpretar padrões não verbais de comunicação e sentimento que objetos externos provocam em uma pessoa. Olha que coisa complexa. Porque ter empatia realmente não é muito simples, né, Abigail? Só depois que a gente começa a visualizar isso, a pensar, a refletir, que a gente vê que não é tão fácil, né, Abigail? Tem que praticar. A gente tem, além de tudo, né, aí nós temos o Daniel Goleman, que ele classifica a empatia como a empatia cognitiva. A cognitiva é aquela que a gente se coloca no lugar do outro sem julgamento, totalmente sem julgamento. A emocional é aquela que você se consegue se colocar nas emoções do outro, né? E estabelecer uma conexão. E também tem a compassiva, que é aquela que tu consegue fazer as duas coisas, né? Consegue ter um entendimento entre emoção e não julgamento, e você se põe, entende, em ação com o outro. Então, Daniel Goleman, ele fala dessas três definições para que, às vezes, a gente consiga se colocar, né, Kátia, no lugar do outro. Às vezes a gente não consegue sentir as emoções e ter as emoções do outro, mas tu está sendo empático parcial, né? Mas está, né? Então, a gente vê, assim, segundo as definições tanto do dicionário como de Daniel Goleman, que também trata que é a base do comportamento, a gente percebe que tem que haver o autoconhecimento para tu desenvolver o comportamento empático, né? Então, E quando a gente coloca no lugar do outro, não é a gente sair dessa cadeira e alguém sentar nessa cadeira. Né? Não é essa substituição. É uma substituição interna. É a capacidade de você olhar pelo olhar do outro.
E quais são as situações que a gente tem que levar em consideração, Abigail? Vamos elencar aí algumas ideias de situações. Quer começar ou eu posso falar? Pode falar, eu te acompanho. Tá. Então, assim, quando a gente vê as pessoas em qualquer ambiente, né? Vamos falar de trabalho. Tem uma primeira impressão. Tem aquela assim, você bate o olho na pessoa, o visual, o comportamento, as coisas que ela fala, mas ninguém sabe o que está aqui dentro, né? Ninguém sabe as sobrecargas, ninguém sabe as frustrações, ninguém sabe as experiências, as vivências, coisas boas e coisas ruins, as crenças que a pessoa traz, a sua bagagem cultural, ninguém conhece. Então, assim, falar, eu não fui com a cara de tal pessoa. Começar a arrumar situações com a pessoa, objeções, né? Vamos falar assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, ela é assim, ela é assado, não dar oportunidade de conhecer a história da pessoa. E aí onde se tem que desenvolver a empatia, que é essa busca desse conhecimento. É você estar aberto para conhecer o outro e tirar o seu julgamento, tirar as suas críticas, tirar esse véu de você também, né, Abigail? E é importante, assim, nas relações com o outro, a gente poder ter tranquilidade de poder estar no lugar do outro. Olha, uma perda, o luto, né? Uma troca de casa, né? Uma troca de residência. Às vezes, até eu diria, um término de um relacionamento. Como que eu me posiciono ao lado do outro? De apoio? De escuta? Eu escuto essa pessoa, eu valorizo a escuta, né? Porque às vezes tu quer colocar a tua experiência, quer falar da tua experiência, entende? E não é importante, nesse momento, para o outro, a tua experiência. É importante você escutar o outro, trazer eu diria ser um ouvinte da história dele e te colocar no lugar dele para poder deixar ele mais confortável, porque a escuta dele é fundamental para a empatia, para esse processo empático dele. Sim, mas eu vou dizer, ouso dizer, que enquanto eu não me conheço, enquanto eu não me trabalho, né? Enquanto eu não olho primeiro para mim, né? Do jeito que eu olho para mim, pode ser o jeito que eu olho para o outro. Se eu me olho cheio de críticas, eu vou enxergar isso no outro também. Eu vou procurar primeiro as críticas. Então, a gente ter essa autodescoberta, trabalhar você primeiro para depois ser empático com o outro é fundamental. E é um desafio, né, Kátia? É um desafio. Não é fácil, não, mas a gente tem que cultivar. É um cultivo, é que nem regar uma plantinha, né? Ela diria assim, a empatia, tem pessoas que nascem empáticas, é um processo natural. Tem outras que desenvolvem, né? Na vida vai tendo oportunidades de desenvolvimento. Mas o que eu faço para desenvolver, Kátia, a empatia? O que eu faço? O que tu recomenda para o pessoal? Olha, se eu falar para... Os hábitos. Porque a gente dá para criar uns hábitos, né, Kátia, para a gente cultivar a empatia. É só tu sair daquele ambiente habitual teu, que é uma tipo zona de conforto que a gente se coloca, né? Abandonar preconceitos, né, Kátia? Vamos abandonar preconceitos, pré-julgamentos. O preconceito, como diria meu avô, é esse pré-julgamento. É você criar já uma ideia sobre o assunto sem ao menos conhecê-lo. Sem ter um pinguinho de conhecimento. Ele falava, isso é preconceito, filha. É você ter um conceito antes de conhecer a história, antes de conhecer os fatos. E você já fez o teu conceito, pronto. Então, tá aí um equívoco que a gente comete, né, B?
E experimentar a vida do outro também é importante. Experimenta a vida do outro. Vamos lá, é um desafio. Como será a vida dele? Será que é calma, é tranquila? Será que ele é uma pessoa que não tem ansiedade, não tem medo? Viva um pouquinho faça essa vivência, te permita essa vivência. Daí a gente vai poder entrar nesse processo. Assim, são hábitos, gente. A gente tem que ir lidando com tranquilidade. Nada de, assim, né? É para amanhã que eu quero ser empático, né, Kátia? Quer ser empática amanhã? Não existe isso. São coisas que têm que vir através do conhecimento dos seus sentimentos. Temos que passar pelos sentimentos. Se a gente não passar pelos sentimentos, a gente não consegue entender o outro. Só com aquele nosso olhar, assim, às vezes compassivo, também não leva a nada. A gente olhar assim, não, mas ele parece que está tranquilo, não está precisando de nada. É uma coisa assim que a gente tem que ter esse cuidado, assim, para não ficar nessa zona de conforto. Aguçar a sua curiosidade, mas não naquilo de saber do outro a título da fofoca, né, Kátia? Tem que ficar do conhecimento do outro. Às vezes a pessoa tem a fofoca, assim, o controle do outro, né? O outro não é nosso, né? A gente tem que entender esse olhar, assim. Eu entendo, assim, ó. Vamos colocar assim em exemplos. Eu gosto muito de falar exemplo, porque eu acho que eu falo muito com as crianças, então eu acho que se faz mais entender. Eu nunca passei fome, né? Eu nunca fui privada disso. Mas quantas pessoas passam fome e aí naquela oportunidade que ela pode estar ali comendo, come tudo, come desesperadamente. Aí você vai falar, nossa, pessoa gulosa, falta educação. Meu Deus. Mas e se ela teve uma história de escassez de comida? E se ela teve essa vivência e aí na hora que ela vê, ela se perde porque ela não foi orientada depois. Olha, não é assim, é que sempre vai ter. E se ninguém tratou ela assim? E se ninguém ajudou? Então você está sempre podendo pôr primeiro o seu julgamento porque você não passou. Eu entendo isso. Eu consigo ver esse olhar de que é fácil a gente falar daquilo que a gente não passou. Você deu e é aquela coisa, a coisa importante, deixar passar pelo coração, não pelo racional, né, Kátia? Deixar o coração nessa situação. Você deu o exemplo de um término de um relacionamento. Uma mulher que sempre teve uma vida maravilhosa, sempre teve um relacionamento bom, ela não sabe a dor da outra que perdeu alguém por N... Tem N motivos para um relacionamento terminar, né? Mas vamos supor que aquela outra mulher ela foi traída. E aí a pessoa a deixou. Ela vai falar, puxa, ela foi traída, ela quer ficar com ele? Aí é muito fácil. Mas e aquele olhar de que se fosse comigo? Qual seria a minha reação? E se eu amasse muito meu marido e ele me traísse e fosse embora? Como seria? É esse o olhar do empático. É olhar para aquela situação e se fosse comigo? Ah, você podia fazer diferente. Né? Caminhar com o sapato dos outros. Vamos caminhar com os sapatos dele para a gente ver qual é o chão que eles pisam, né? Exatamente. A realidade deles, os sentimentos deles, né? O que a pessoa aprendeu de relacionamento? Já pensou se ela aprendeu que você tem que casar com aquela pessoa e tem que viver para ela pro resto da vida, bom ou ruim, engolindo traição, engolindo violência? E aí? E se ela teve esse aprendizado? Qual é a dor dessa pessoa? Então, conhecer a história, conhecer as crenças, conhecer as experiências, toda a cultura de um povo, de uma pessoa, de uma família, de um grupo, faz toda a diferença para você ter um olhar não de julgamento, mas um olhar com empatia. É aquela coisa assim, eu devo fazer melhores perguntas, né? Porque às vezes a gente faz umas perguntas que nem tem nada a ver com o momento, né? Então, respeitando sempre
a dor do outro, né? A dor do outro. Os limites do outro. E a gente Porque às podia, vezes... antes de fazer... Pode ir. Pode? Às vezes a gente não faz perguntas para a gente sobre o outro. Se a gente começar a se perguntar o quanto eu sou amiga dessa pessoa, o quanto eu estou disponível para essa pessoa, o quanto eu o conheço, o quanto a gente pode fazer alguma coisa por ela. Será que ela percebe que eu estou aqui para ajudar? Será que ela percebe? Porque se eu também não demonstro empatia com outras pessoas, às vezes aquela pessoa que está precisando não está enxergando isso em você. E uma coisa, né, Kátia, colocando assim, né, a gente começa a perguntar assim, é só eu que tenho que ser empático? O outro que tem a dor não tem que ser empático, porque é vice-versa, né, tem a acolhida, né, então a gente vem falar muito dessa base, da onde vem esse nosso exercício de empatia, né, essa construção dessa habilidade. Ela vem lá da nossa relação familiar, lá na nossa base, onde a gente, às vezes, em relações familiares nossas, a gente não expressa os nossos sentimentos. Quando tu tá triste, decepcionada, frustrada, não te permite colocar-se ao lado do outro para que o outro consiga ser empático com você. Porque uma pessoa totalmente restrita no seu eu, no seu ego, né, tu não consegue, o empático não consegue fazer o papel dele, entende? Não tem, assim, ó, aquele ditado assim, ó, é importante que você também manifeste as tuas emoções para ser acolhido pelo empático, porque senão também um empático não faz milagres, gente, não faz. Um ser empático... tem um professor, o Pedro Calabres, é maravilhoso, é um doutor, neurocientista, eu adoro, eu sigo o trabalho dele demais. E ele tem uns traços de perfis, né? E ele passa com a pessoa que tem amabilidade. A pessoa, e aí ele fala que tem porcentagens, né? A pessoa pode ser 100% amável ou 0%. Então, assim, ele não é ele fala que depende do momento da pessoa estar vivendo, o seu aprendizado vai subindo a escala da porcentagem do traço de personalidade. Ninguém é 100% só aquilo a vida inteira, que ela vai se construindo. E ele fala que essas pessoas que têm um grau mais elevado são tidas e vistas como pessoas muito empáticas. Por quê? Porque a pessoa que ela tem um bom nível de amabilidade, ela vai ser extremamente generosa, extremamente gentil, cordial, acolhedora. Tudo que ela pode, ela faz pelo outro, porque ela sente a dor do outro. Ela não gosta de ofender a outra pessoa, ela não julga, ela não gosta de... alguém vem contar uma fofoquinha do outro, ela prefere não ouvir porque ela vai se sentir magoada como a pessoa se sentiria. Então, assim, existem pessoas que vão desenvolvendo esse padrão durante a vida e que são maravilhosas, mas tem gente que vai falar, ai, como é boba, faz tudo para os outros. Tem sempre alguém que vai estar julgando o empático também. Mas, de verdade, eu prefiro assim, sabia? Ser acolhedora, ser mais carinhosa, ter mais humanidade, vamos colocar assim, né? O empático, ele tem muita humanidade. Não que você tem que pôr o outro sempre na frente, né, dos seus gostos, das suas escolhas, mas é extremamente importante e generoso fazer isso. Nossa, depois que eu ouvi dele essa explicação, eu falei, nossa, tanta coisa que faz sentido. Sim, com certeza, né? É aquele, eu diria assim, hoje, qual um passo a passo para você conquistar a tua habilidade empática? Né? Primeiro, comece a se colocar no lugar do outro. Primeiramente, eu me coloco no lugar do outro. Depois eu me permito sentir o que o outro sente. Começa a trazer esse sentimento, aquilo que tem nas emoções dele. E por último, tu une esse se colocar com esse sentimento e ver qual é a ação que tu pode mover para essa pessoa. Porque daí já
porque nós temos necessidades, né, Kátia, de que as coisas passem pelos nossos sentimentos para que movam uma ação com o outro, né? Não tem, assim, a gente, se não passar pelos nossos sentimentos, ela fica que nem uma árvore tolhida de crescer, né? Então, assim, ó, a empatia, ela só cresce quando a gente se coloca, então, no lugar do outro, passa a ter, depois te permite tu ter as emoções, e por último, una essa emoção com esse lugar que você está do outro e veja qual é a necessidade, a ação que tu precisa mover para o outro. Então, nessa escala, tu vai subindo e vai desenvolvendo a empatia. A empatia faz muito parte, né, das nossas relações, inclusive de trabalho, né, Kátia? De gerenciar a satisfação, é um ambiente tranquilo, calmo, né? Se colocando muito no lugar do outro, não competindo no trabalho, não dentro de casa também tem, né? Eu quero ser o primeiro, aquela coisa, né? Vamos nos permitir estar no lugar do outro nas necessidades. Por que ele quer ser o primeiro? Lá na empresa, talvez, no meu trabalho, eu posso deixar ele ser primeiro, isso não vai mudar nada, né, Kátia, a situação. Então, tem coisas que melhoram muito os relacionamentos. Assim, a empatia, ela traz uma qualidade muito grande em todos os sentidos. E eu estava aqui pensando, né? Às vezes a gente não entende as escolhas das pessoas. Será que ela tinha muitas opções? Porque aí você também começa a ter um olhar diferente, gente. Pensar assim, será que ela teve oportunidade de viver algo diferente? Será que ela teve, um exemplo, oportunidade de estudar num lugar melhor? Oportunidade que a família lhe ensinasse bons modos? Sabe as oportunidades que a vida vai nos dando sem querer? Será que ela teve? Será que ela fez boas escolhas? Porque a gente tem um livre-arbítrio, que a gente também já falou, né? O livre-arbítrio te dá essa opção. Mas e se eu queria muito ser de um jeito e não sou? E se eu queria muito ter uma coisa e não consigo ter? Tem que ter esse olhar. Essas perguntas, o porquê que as pessoas fazem, porque elas tomam certas atitudes, antes de já chegar jogando pedra. E eu vejo assim, né, Kátia, como quando a gente vai para esse lado empático, quando a gente desenvolve essa habilidade, como melhora a nossa comunicação, como melhora a nossa criatividade, a gente fica muito mais criativo, porque tu libera todo o potencial, que eu digo que é o sentir. A gente libera muito esse sentir, passa pela nossa pele, pelo nosso tato, né? Aquela coisa assim, ó, eu estou sentindo, eu estou vibrando, e já começa a projetar algo positivo, né? Algo muito melhor para ti. Para mim, assim, a resposta da empatia, ela me traz muita criatividade. Sempre numa ação empática, eu vejo que eu desenvolvo uma comunicação melhor, mais assertiva, né? E também aquela coisa assim, às vezes de sair, o renascer das cinzas, né? Vem uma ideia muito boa e que a gente pode diluir com o outro e fazer, às vezes se faz junto, às vezes a pessoa só recebe o nosso apoio e vai sozinho, né? Que é importante, porque às vezes tem pessoas que estão com problemas de autoestima que geralmente é uma coisa muito afetada, e esse poder empático é como se fosse assim, a mão. A Kátia chegou e deu a mão àquela pessoa. E ela se sente fortalecida, às vezes avalizada num momento de fraqueza dela. E ela só precisava daquilo, né, Kátia? Ela não precisava de outra coisa. Então, às vezes, um simples assim, gesto. Vale. Gesto, Um simples gesto. Ser solidário, né? Eu acho que toda vez que você chega com o coração aberto, fala, eu vou olhar, vou conhecer essa pessoa. Toda vez que você se dá essa oportunidade, já é um trabalho maravilhoso. É óbvio que eu tenho que olhar no espelho e parar de me julgar. Eu tenho que olhar no espelho e parar de fazer críticas. Eu tenho que olhar no espelho todo dia e falar, nossa, eu quero ser uma pessoa melhor. Quero ser uma pessoa mais gentil, mais solidária. Eu tenho que trabalhar isso em mim. Você vai
o Eu já sentimento que diria desperta. assim, né, Kátia? Eu já diria assim, eu sou maravilhosa, vai, eu já nem digo essa, você melhora, você melhor. Vamos lá falando bem de nós, né, Kátia? Vamos Sim, lá dizendo, eu sou criativa, eu sou positiva, eu construo hábitos bons, eu sou saudável, né? E quando tu começa a botar isso em você, e aquilo começa a reverberar. E a é, gente precisa disso, né? A gente é que nem uma planta. Coloca a aguinha lá, ela vem vindo, vem se manifestando. Seja com brote, seja com folha, seja com flor mas, e fruto. Mas vem, né, Kátia? Eu já gente. sou bem mais assim, de a gente olhar para o espelho e dizer o que você quer ser. Né? Ou dizer assim, eu sou. Ah, mas É, eu não sou tudo isso. Eu sou, entende? A partir de hoje eu sou. E essa convicção, né, Kátia, como deixa a gente com brilho no olhar, como a gente enxerga o outro, né, Kátia? Porque daí, quando tu se manifesta em relação a ti, tu começa a enxergar quem está ali do teu lado. Quem está é, triste, às vezes tá tristinho ali. A primeira pergunta, Kátia, por que tu tá com essa cara batida hoje? O empático faz essa pergunta, Kátia? faz muito mais do que isso, Abigail. Eu diria Você dele está mais é precisando ação de do alguma que coisa? na coisa. Está sempre Mas é, disponível. é sempre disponível. Eu digo assim, ele não vai lá mexer na ferida. O empático não mexe na ferida. Não, O empático, ele é solidário com aquele momento dele, né? É é. um solidário. Então, assim, é bem Todo mundo começa com tá aqui. tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? As pessoas começam assim. Mas se o outro não quer falar, a pessoa tem que ser muito, muito clara. Tem que falar, olha, eu estou disponível. A hora que você quiser conversar, precisar desabafar, eu estou aqui. E aí você pode simplesmente pegar a pessoa e oferecer um café, oferecer para dar uma volta, contar uma história divertida, para tirar aquele momento de nuvem ali da pessoa. Tem tanta coisa que a pessoa empática pode fazer, mas não pode contar as Bem piadas sem assim. graça. Não pode fazer uma piadinha de mau gosto, Ao sarcástica. menos tem que fazer rir, né, Gádia? Tem que ter o gosto do sorriso, né? E, Mas é assim, e respeitar o eu acho limite assim que da é uma. pessoa. Exatamente, a gente tem que saber é aquela coisa, né? Até onde a gente vai. O espaço do outro, né? Eu sempre digo, o espaço do outro tem que ser preservado, né? A gente tem que entender. Eu sempre digo em relação a tudo, porque às vezes a gente quer dar a gente sente alguém tão caído, né, Kátia, tão frágil, e a gente tem vontade de abraçar, de botar no peito, acolher, mas às vezes não é a melhor solução. Entende? Porque tem pessoas que às vezes não gostam de ser tocadas e a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Ou às vezes, de repente, em vez de tu ajudar, tu desmorona tudo, né? Então, às vezes, é bom sentar, levar para um passeio, como a Kátia sugeriu. Vamos dar uma caminhada, vamos tomar um cafezinho, quem sabe tu te sente melhor. Aí, essa coisa vai acomodando, né, Kátia? Vai Vai deixando a acolhendo. pessoa mais à vontade, né? É. E E tudo é assim, isso, né, Kátia, é uma ação que reverbera na nossa saúde, porque, né, vai melhorar tudo, né? Melhora tudo, a gente fica confortável. Ser empático hoje é uma coisa que um benefício que traz é para a nossa saúde, né? Porque eu toda ia dor falar, bate no. a empatia é bom para os dois lados, né? Para quem pratica e para quem recebe. A empatia é bom para Exatamente. ir de volta. Do mesmo jeito que a gente estava falando até sobre a raiva, né? Que quando alguém tem, assim, a raiva começa aqui no plexo solar, né? Primeiro ela te contamina, ela te enfurece. E aí depois ela pode atingir negativamente a energia que você vibrou para outra pessoa. E a empatia é ao contrário, né? Ela te banha de um amor, de uma Ela, fraternidade, e essa energia vai para o outro. Essa ela energia rega, boa, né? né? A gente diria que para a nossa situação do momento hoje é uma pílula, né? O grande medicamento, a empatia.
assim, exercitar, eu promover esse desenvolvimento da empatia. Eu diria que todas as pessoas têm essa capacidade. E a primeiro que a gente diria é assim, ó, tire o julgamento da sua, pode ser aquilo que ele é, e ele pode te dar somente aquilo ali. E aquilo não tem problema nenhum dele ser aquilo, ter somente aquilo para ti. Isso não vai te tolir de tu desenvolver teu poder empático. Então, assim, ó, tira o julgamento, gente. Vamos abolir isso da nossa vida, tá? É o primeiro, eu diria assim, a primeira gota homeopática de um bom autoconhecimento, né? É tirar o julgamento das pessoas. E às vezes as pessoas se auto-julgam, que é o pior ainda, né? Tem o auto-julgamento. Esse ainda dói mais, pega muito mais, que é um poder autodestrutivo, né, Kátia? Sim, sim, eu acho que é o pior, né? É o pior. Que aí a pessoa se coloca para baixo, a pessoa se julga ao pior das espécies, a pessoa tem depressão, a pessoa trata os outros mal. Que é verdade, quando você fica com raiva de você, o mundo parece que está contra você. Você joga toda aquela coisa ruim para todo mundo. Você fala, eu não sou feliz, ninguém tem que ser. A felicidade do outro te incomoda. Então, isso contamina, né? Você acorda de mau humor. Acorda de mau humor pra você ver como é que vai ser seu dia. Vai ser péssimo. Tudo vai dar errado, vai ter trânsito, vai ter gente falando na sua cabeça, o que você tiver que trabalhar não vai produzir. Não é, Bigaí? Parece que a coisa toma uma proporção gigantesca. Agora acorda. Eu sei que é difícil, não é todo dia que a gente consegue acordar feliz, de bom humor, mas agora eu tô falando, nossa, graças a Deus que eu acordei, tenho mais um dia para aproveitar. Acorda Para pensando mudar, assim. para ser diferente, né? Mais um dia para eu posso aprender, ser para diferente. respirar. Para amar quem está do seu lado, porque depois que foi embora só vai restar lágrima. Então é diferente. É igual se você acordar num bom humor, você não vai se olhar também com crítica, você não vai julgar, você vai olhar para o outro com bons olhos. É tudo diferente, né, Abigail, quando você começa a trabalhar você. E até quando você não estiver bem, né, Kátia? Te permite chegar no outro, te permite a estar com o outro, não isolar-se. Uma das coisas altamente negativas hoje, né, é as redes sociais, porque às vezes eu não estou legal e vou para a rede social. Aí terminou o dia, né, Kátia? Acabou. Aí não começou o dia, terminou o dia, né? Então, assim, ó. Não é bom. Exato. Não, mas é o que acontece, às vezes a pessoa não está legal e cai nessa armadilha, nessa grande armadilha, que aí não é nada positivo. Em vez de chegar, tomar um café com alguém, diluir algum sentimento com aquela pessoa, falar, ter a liberdade de falar, porque isso é importante, assim, ó, a gente merece a nossa privacidade, mas a gente tem necessidade de socializar. Mesmo quando a gente volta do trabalho, né, Kátia, trazer um pouco essa socialização do meu dia, isso é super importante. Como é que o outro vai poder se colocar no meu lugar se ele não sabe nada de mim? Se ele não entende nada do que está acontecendo comigo. Então, é importante também você socializar um pouco, principalmente em casa. Quem tem filhos, né? Quem que vão para a escola, voltam da escola, né? Essa coisa assim, não é muito automática. Eu vejo assim, vamos comer alguma coisa, vamos fazer isso, mas é só comida e o sentar e diluir. Como foi aquela minha tarde? A criança precisa, o adolescente precisa disso. E quem diz que o adulto voltando do trabalho, hein, Kátia, não precisa? Ah, todos precisam, claro. Faz parte para o outro entender as coisas que acontecem lá e que refletem no seu comportamento. Mas é claro, né? Não tem que ficar só assim. Eu vou dizer que quando um adulto ele só reclama, né? O adulto só chega ali falando, pontuando as coisas negativas, isso é prejudicial, é nocivo para as crianças. Vamos falar a verdade. Sim. É nocivo, porque aí a criança vai começar a olhar que as coisas são ruins quando você é adulto. Aí ela vai olhar dentro da escola dela coisas ruins, ela não vai mais ter aquela visão que as coisas são boas. Então tem que ser comedido.
mas valorizar o que tu fez de bom, porque não As é coisas trazer o negativo, boas, né? Trazer as coisas boas. Ai, mas o que aconteceu? O que foi? Olha que legal isso. E, a gente precisa daquele olhar carinhoso do outro. Tu mesmo colocaste, né, do professor, essa amorosidade, né? A gente tem que dar. E é dentro da nossa casa que a gente começa toda essa estrutura. É acolhendo quem nós temos. Quem nós temos na nossa casa. As nossas diferenças. Fica para lá as nossas diferenças, vivam as diferenças, porque daí a gente tem mais oportunidade de crescer, desenvolver, ser um ser com mais potencialidade. Então, isso é importante, as diferenças. Mas, assim, ó, acolham, sejam acolhidos, se permitam ser acolhidos. Isso é importante, gente. Sentimentos não foram feitos para botar nas prateleiras. Eles foram feitos para diluir entre as pessoas, nas suas relações, na convivência, no trabalho, em todos os sentidos. Mas as pessoas têm mania de botar nas prateleiras os sentimentos, guardar lá dentro e deixar a chavezinha. Se eu amo com medida, porque senão ele vai tomar conta de mim. Né? Eu não vou ceder, porque senão todo dia eu vou ter que ceder. Não, tudo tem a palavrinha, aquela mágica, né, Kátia? Agora, não. Eu fiz aqui, mas agora, não. Tem o limite, e o limite é seu. Mas te permita abrir essas gavetas aí dentro dessas emoções, que é fantástico. Viver, sair. Daí a gente sai um pouco, né, Kátia, do racional. A gente, nesses tempos hoje, a gente está muito racionalizando tudo. Porque Sim. a gente está com medo. Medo, né? É. E muitas vezes tem gente que prefere não achar que as coisas vão se encaixar sozinhas. Não vamos falar, deixa, é coisa da idade, é só esse momento, e deixa que daqui a pouco, vai, a vida se incumbe disso. Gente, a pior coisa que tem. A pior coisa que tem. Porque eu acho que a empatia a gente aprende dentro de casa. Lá fora a gente só reforça. No trabalho a gente reforça, na escola a gente reforça, num clube, num lugar que você sai, num shopping, você vai numa loja, aí você reforça. Mas o que se aprende é aqui dentro, é dentro de casa que se aprende respeito, gentileza. O que mais, Bigaí? Fala aí, tem tanta coisa que a gente aprende dentro de casa, ser solidário. Nossa, a humanização do ser, ela vem do seio materno. Ela vem do berço materno. Né? Essa humanização, eu sou humano com o outro, eu sou solidário, participativo, altruísta com o outro. Eu vejo, assim, as famílias têm essa relação saudável. E por que ela não vai para o nosso mundo externo? Para as nossas relações, né, Kátia? O que está faltando? Né? E aquele passinho. Eu sinto assim, ó, às vezes é o medo, né, Kátia? Aquele medo de se doar, o medo, às vezes, de perder, né? Eu vou perder um pouco de mim, né? Não vai perder nada, só vai ganhar compartilhando com o mundo externo. Só ganhos. Viver. Não, a fragilidade que as pessoas têm, né? Eu vou ficar vulnerável. Se eu contar tudo de mim, eu tenho que ter segredinhos. Quando a gente tem segredos, a gente não tem o autoconhecimento que precisamos ter. Aí a gente esbarra em todas essas não possibilidades que são gerenciadas ao nosso redor. Sem contar que tem gente que acha de verdade, que, nossa, isso aqui eu não posso falar. E as crenças limitantes que foram colocadas em você, e você acha que isso tem que ser guardado porque é uma coisa ruim, porque é um segredo, e essas crenças que foram embutidas? Tem tanta coisa que pode ser trabalhada e você ter uma vida com muito mais qualidade. Nossa, é até um pecado, Bigaí. Chega a ser um pecado. Ficam preservando coisas às vezes, de gerações passadas, né? Que eles não têm controle sobre, porque era um hábito, eu vejo assim muito por colonização, né, Kátia? Culturas alemãs, italianas, elas têm hábitos culturais, né? E acabam
parando nas crenças limitantes, esses hábitos culturais. E tu acaba levando, às vezes, para a tua vida uma coisa que não é positiva, e que, como tu diz, a gente fica com uma certa preocupação do que trava a vida das pessoas, essas crenças limitantes. Principalmente, né, em prosperar, em ser uma pessoa abundante. Não é só dinheiro. Dinheiro é uma consequência de tudo que se faz, né, Kátia? Mas assim, ó, lidar com essa abundância. Eu sou merecedora. Hoje eu vejo as pessoas não conseguem falar a palavra eu sou merecedora, né? Aí, para você avalizar o eu posso e eu consigo. Porque quando tu se sente merecedora daquilo, tu consegue falar eu posso e eu consigo com ação, fazendo, né, Kátia, o teu eu posso e eu consigo. Então, a gente vê, assim, grandes limitações nas crenças, e eu tenho que ter um olhar para isso, né? E o ser empático, eu vejo que é um exercício, né, Kátia, que vai abrindo esse leque, né, vai abrindo essa percepção, e o ser começa a se perceber que isso não é uma coisa que não é necessária na vida dele. E a vida se torna muito mais prazerosa. É verdade. Nossa, não tem nem o que dizer. Pegar aí, tem mais alguma consideração? Vamos abrir aí para o pessoal perguntar. Vamos ver. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, a gente abre o chat aí, né, Kátia? Se quiser comentar também, gente, nem somos só nós que temos conhecimento. Às vezes vocês têm aí alguma coisa para contar, alguma história, né? Contar mesmo gratidão, de si, a Isabelle, seus atos. É maravilhoso ter esse pessoal aí com a gente, acompanhando a nossa live, abrindo um pouquinho a sua percepção, né, Kátia, que sempre são trocas, a gente também faz trocas, muitas trocas, né? Muito, muito. Quando você falou das redes sociais, assim, fala para as pessoas ver as nossas lives, são úteis. Melhor do que ficar olhando a grama do vizinho, achando que tudo é lindo na vida dele. E é igual na televisão, né? Tem muita gente que vive encenando. Vive, assim, com fotinho, tá sorrindo, tira foto sorrindo, daqui a pouco já tá se engalfinhando com alguém. Então, assim, vem ver nossas lives. Nossos conteúdos nas nossas redes sociais, né? É muito bom. É aprendizado. E pode sugerir pra gente, né, Kátia, assuntos que a gente vai estar aí domingo, é sábado, né, Kátia? A nossa próxima live vai ser sábado. É verdade, vai ser sábado por conta do Dia das Mães, né? Olha, tem gente que diz que é empático demais e acaba sofrendo com a pessoa. Como posso diluir isso, Kátia? A gente tem que ter equilíbrio para tudo, hein, gente? Tem que ter equilíbrio. Tá aqui, ó. É uma situação bem delicada. Quando a gente se olha sendo muito empático, se isso não te atinge também, né, Abigail? Às vezes a pessoa começa a levar as dores para ela. Mas daí eu vejo assim, ó, é aquela coisa que a gente falou assim, ó, primeiro tem que se colocar na situação do outro, né? Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Colocar no lugar do outro tu não vai viver a vida dele, né, Kátia? Isso é importante a pessoa ter consciência, não é a vida dele, é só para entender a necessidade dele. Quando tu te coloca no lugar do outro, e tu começa a ter as emoções, sentimentos que vêm daquela situação dele. Aí tu vai entender qual é a necessidade que ele tem para você poder auxiliar. Se vai ser com um passeio, se vai ser, de repente, assim, fazer uma atividade física, propor para ele, vamos caminhar na orla, vamos andar de bike por aí, entende? Vamos fazer alguma coisa que talvez tu te sinta melhor. A gente não pode entrar na vida da pessoa. Ser empático não é viver a vida da pessoa, né, Kátia? É por isso que eu falei, tem que ter um equilíbrio entre o que eu posso, até onde eu posso ir. Porque a gente não pode caminhar com a perna do outro. A gente não pode interferir no livre-arbítrio do outro. Tem que ter equilíbrio.
e isso é razoável eu fazer, porque se eu der o peixe, a pessoa não aprende a pescar. Então, Tem até que onde ser. o que eu faço é útil para o outro? Né? Esse É, é o seu parâmetro, né? Porque às vezes você faz demais para a pessoa e ao invés dela começar a caminhar com as próprias pernas, começar a construir de maneira diferente, ela, opa, achei um facilitador aqui para mim. Achei alguém aqui que eu vou me escorar. Achei alguém aqui que vai me acolher e eu vou viver de mimimi. Olha quanta coisa que pode acontecer negativa. olha só, ela pode refletir, ó, talvez seja um gatilho, é um gatilho que ela tenha na vida pessoal que dispara essa vontade de viver a dor do outro. Às vezes pode ser, Sim, pode verdade. acontecer, porque a gente também tem, o empático não é perfeito, né? Vocês não vão achar que empatia é perfeição, né, Kátia? Longe de ser Exatamente. perfeição, É, entende? Mas é entender o outro, entende nas suas necessidades e com uma ação contemplativa, que vai contemplar o outro. E agora, se tu tem gatilhos na tua vida que acionam, aí é hora também de parar e revisitar, buscar ajuda, né, Kátia? Temos que ter essa humildade de reconhecer, né, que às vezes a gente precisa de alguém para ministrar as nossas dores também. E a gente descobre elas quando? Em contato com o outro, né, Kátia? Quando que tu vai descobrir que tu precisa de ajuda? Quando eu me relaciono com alguém. Lá não está legal, não está bem, eu não consigo resolver minhas coisas. Tudo que eu vou fazer com o outro me desacomoda algumas coisas. Tenho que buscar ajuda. Algo não está bem com você. E não tem mal nenhum em buscar ajuda. Nenhum, ninguém, né? ninguém, não diminui ninguém buscar ajuda. Não, Nunca não dá. diminui mesmo. Ao contrário, né? É Vamos ver se verdade. alguém tem mais alguma dúvida aí, mas acho que não. Vamos ver. Eu acho que tá tranquilo. Hoje o tema foi bem simples, né, B? Era mais um Ah, bate-papo eu, pra eu, gente. realmente, eu não considero ele simples. Eu acho assim que ele é um tema. É simples no sentido da abordagem, né, Kátia? Mas a É, pessoa da abordagem. Mas assim, eu vejo que as pessoas têm que parar, assim, de aquela coisa que tu comentaste também inicialmente, que a gente sempre está conversando. Os mimimis, aquelas coisinhas, né, do dia a dia, e se voltar para uma qualidade de vida melhor. Por que que eu estou reclamando? Por que que eu não estou bem? Por que que eu não estou isso? Para de reclamar e olha com um olhar de qualidade para você. Vai lá e te beneficia dos recursos. O que a gente trouxe aqui são benefícios, né, Kátia, de como elas lidam, né, com um dia de qualidade melhor. Seja lá para pai, seja lá para mãe, seja lá para irmão, a minha relação com o outro tem que ser de qualidade. Eu não posso ter as minhas relações hoje, mas irmão briga sempre, não é isso que dizem? Entre irmão é sempre assim. Por que que eu é sempre concordo. assim? Isso é uma crença limitante. Isso é uma crença limitante. Há pouco a gente falou, né, disso. Então, assim, é um assunto de uma abordagem simples, mas é profunda, gente. Ela vai. Por que profunda? Porque ela vai nas emoções. E falando de emoções, a gente fala do quê? Coração. A gente não fala de razão, a gente fala de coração. Então, assim, dê atenção para o seu coração, explore ele. Ser empático é explorar seu coração. Te E, permita isso. você, e a gente sempre gosta de estar reforçando que quando a gente faz as nossas lives, nós temos a nossa jornada do autoconhecimento. Então, todos os temas estão sempre voltados para a gente ter um olhar para nós. Né? Como nós somos, Exatamente. como nós nos tratamos, como nós nos vemos. Né? O Buscar eu isso. sou é super importante, mas até onde o meu eu sou vai e adentrar na vida do outro. Então, assim, é tudo com muito equilíbrio, é buscando se olhar, buscando se entender para poder praticar essas coisas boas com as outras pessoas. Bem isso, bem isso.
Ah, tá ótimo. Para mim, a noite foi maravilhosa, o conhecimento. Adorei, verdade. Pegair, gratidão pela sua Gratidão. parceria, Eu que gratidão pela sua agradeço, tá? companhia. Nossa, agradeço muito a Deus, que olha, ganhei uma amigona para a vida toda. E é uma Gratidão. boa parceria. É tão bom trocar o conhecimento, né, Kátia? Esse Sim, trocar nossas experiências. É conhecimento, mas a gente tem umas experiências diferenciadas e isso é maravilhoso. Eu tenho muita. Sou muito grata por isso, por esse momento que a gente está e todos os outros que a gente sempre está junto, parcerizando essa troca dentro da terapia, tá? Gratidão. gratidão. Tá? Quase todo dia Gratidão. você tem que me aguentar. Vamos lá, enquanto der e vai existir força e luz, né, e vida aí, estamos aí.